Correção de ciências das atividades finais da unidade 3. Então, vamos lá? Correção das atividades de ciências. Então, a seção mãos à obra, que é o final da unidade 3. Então, vamos lá. Observe as imagens a seguir e indique quais recursos são renováveis e quais são não renováveis. Então, renovável é que se renova com um tempo, mas não é um tempo tão grande. E renováveis, elas também se renovam, mas demoram milhões de anos, tá? Então, foram constituídas há milhões de anos atrás e a gente usa elas agora. Então, se a gente usar muito, usar desenfreadamente, vai acabar. Então, a água é um recurso renovável, mas se a gente também não cuidar, acaba. As frutas são um recurso renovável, porque a gente planta árvore e nasce fruta, a gente planta outra árvore e nasce outra fruta. Demora um pouquinho de tempo, mas não é tanto tempo. A areia é não renovável, porque ela é fruto de uma ação de muitos anos até se transformar numa areia, tá? E a bauxita também é não renovável, porque é um minério, tá? Então, muitas atividades humanas utilizam recursos não renováveis. Explique o que pode acontecer se esse uso não for bem planejado. Então, eu já falei para vocês que os recursos podem se esgotar, pois foram produzidos ao longo de milhões de anos pela natureza e não podem ser renovados. 3. Complete as frases com as palavras e expressões do quadro a seguir. Então, tem um quadro de palavras e vocês teriam que encaixar essas palavras, não repetir nenhuma palavra, tá? Então, a poluição das águas pode ocorrer pelo despejo de esgoto sem tratamento, pelo contato com o chorume dos resíduos, pelos agrotóxicos usados na agricultura e pelos resíduos da mineração. Então, a A ficava assim. A B. As principais causas da poluição do ar são atividades humanas, como as queimadas e o uso de combustíveis fósseis, tá? Por exemplo, o petróleo que a gente usa na gasolina como combustível para o nosso carro. O aquecimento global é consequência do aumento do efeito estufa, que ocorre por causa do acúmulo de gases como gás carbônico e metano na atmosfera. E o desmatamento pode provocar a degradação do solo, porque o solo fica desprotegido, tá? Então, vamos lá. Leia as situações a seguir e indique se o recurso usado é renovável ou não. Aponte um possível problema do uso desse recurso e indique uma solução. Então, na 1, 2 e 3, vocês iam ter que responder A, B e C dentro. Então, a lata do suco de Paulo foi feita de alumínio. O alumínio, então, é derivado do minério bauxita, portanto, é um recurso não renovável. Além disso, a mineração é uma atividade que pode poluir a água e o solo. Uma solução seria reciclar as latas de alumínio. 2. A carteira da escola é feita de madeira. O recurso, então, é a madeira, um material renovável. O problema de sua extração é o desmatamento. Uma solução seria o uso de madeira reaproveitada. 3. Amanda abasteceu o carro com gasolina. O recurso é o petróleo, então não renovável. Libera gases poluentes na atmosfera e aumenta o efeito estufa. Uma solução seria reduzir o uso do carro, então utilizar os transportes coletivos, ou outra solução, se o carro for flex, seria utilizar combustíveis menos poluentes, como o etanol, que é derivado da cana-de-açúcar, tá? 5. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que indica o uso sustentável de recursos. Então, Márcia gosta de tomar banhos demorados. Errado, hein? Marcelo gosta de tomar banhos demorados. Errado, hein, Marcelo? Não pode. Tem que gastar menos água. Paula costuma jogar o óleo o óleo de cozinha usado na pia. Então, o esgoto pode ir para o rio. Então, como é que... E o óleo é muito difícil de separar da água no processo. Então, tomar cuidado onde despeja os óleos, guardar o óleo, que algumas pessoas fazem, recolhem esse óleo e transformam em sabão, por exemplo, é uma boa alternativa. Carol descarta todos os resíduos da sua casa misturados. Não, Carol, tá errado, tem que separar o lixo lá, que a gente viu, mas pena que a Carol não é da nossa sala, né? Senão ela ia saber que tem que separar o lixo, por quê? Mara tem uma horta na qual produz alimentos sem agrotóxicos e protege o solo. Então, a Mara lá tem uma horta
e ela usa muito bem o cantinho dela, tá? Então, ela protege o solo, ela não coloca agrotóxicos, a comida dela vai ser mais saudável, porque os agrotóxicos em grande quantidade fazem mal para o ser humano. 6. No Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada em hidroelétricas, então aquela com movimento da água. Com relação à emissão de gases do efeito estufa, compare essa forma de gerar energia com as usinas solares e eólicas. Então, as únicas 100% limpas no quesito de poluição são as solares e as eólicas. Por quê? Apesar das três usarem recursos renováveis, a usina hidrelétrica emite metano em razão da decomposição da vegetação das áreas alagadas. Já as usinas eólicas e solares não emitem gases do efeito estufa. Leia a tirinha e responda as perguntas a seguir. Então o Calvin chega. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar e isso vai derreter os gelos das calotas polares. Claro, você já deve ter batido as botas quando isso acontecer. Opa. Claro, você vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Belo planeta você está me deixando. Aí a mãe dele responde: Isso vindo do garoto que quer ir de carro para qualquer lugar mais distante que um quarteirão. Ei, ninguém tinha me falado dos gelos das camadas polares, tá? Ele ficou bravo. Mas ele gosta de ir de carro para os lugares. Então vamos ver por que a mãe dele falou isso. O que é o efeito estufa ao qual o garoto se refere? Porque ele é importante para o planeta. Então, o efeito estufa é um processo natural, mas ele está sendo intensificado porque a gente joga muitos poluentes na nossa atmosfera. E aí, os gases, eles retêm mais calor e provocam o que a gente chama de aquecimento global, que derrete camadas de gelo, pode causar inundação, causa mais chuva, causa mais furacões, tá? Então, é o processo pelo qual alguns gases da atmosfera retêm parte do calor emitido pelo Sol, e ele é importante porque mantém as temperaturas do planeta constantes, então mantém mais ou menos igual. B. Quais são os poluentes que emitimos que aumentam o efeito estufa? Então, são os chamados gases do efeito estufa. São chamados gases do efeito estufa. Então, o gás carbônico e o gás metano. E o gás metano são um exemplo. C. Qual é a relação entre o aumento do efeito estufa e o derretimento das calotas polares? Então, com o aumento do efeito estufa, ocorre o aquecimento da superfície do planeta, conhecido como aquecimento global, que eu já falei, que faz com que o gelo das calotas polares derreta. Então, explique a relação entre o uso do carro, que a mãe do carro falou, e o aumento do efeito estufa. Os carros que utilizam combustíveis fósseis, então, como o petróleo, emitem gases do efeito estufa. Então, usar menos o carro, andar mais a pé, andar mais de ônibus, tá? Vamos então a nossa correção. Beijos, até mais!